Então, dado que você estruturou toda a sua parte, sua camada de dados, você tem tudo isso mapeado, tudo certinho. Nesse momento, você começa a construir as suas ferramentas de controle. E eu divido essas ferramentas em 5 partes. Isso aqui pode virar uma coisa só, mas está dividido em 5 partes para simplificar aqui a explicação. Primeira parte é base de materiais, segunda parte base de revenda, terceira base de abastecimento, quarta base de capacidades e quinta base de demanda. E o que tem aqui nestas bases, o que eu chamo de base? Base é a junção de todas as listas, isso tudo dividido num horizonte de tempo. Nossa, compliquei, né? Então tem outras listas que entram aqui, mas é a junção de todas as listas num horizonte de tempo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você está fazendo análise de materiais. Tudo aquilo que eu falei, necessidade de materiais, cadastros de fornecedores, cadastros de materiais, você pega tudo isso, junta tudo, deixa isso organizado e estoque, consumo projetado e você começa a trabalhar os materiais ao longo do tempo. Você tem visibilidade do histórico, então o que aconteceu com o consumo dos materiais, você tem visibilidade da posição de estoque atual e você tem a projeção, a qual será o consumo de cada um dos materiais, e aí isso aberto nível mês, nível semana, nível dia. Então é isso que as bases vão mostrar para você. São listas, então todas as bases de dados cruzadas e colocadas num horizonte de tempo. Com isso, você começa a ter visibilidade do que está acontecendo. E isso começa a viabilizar decisões melhores. E eu vou falar do último ponto aqui, mas nesse último ponto eu vou voltar para a parte da câmera, porque nesse último ponto tem só 2 tópicos. Então, a partir do momento que você organizou a sua fundação, suas bases de dados, você construiu, eu não falei base de dados, o que eu falei? Camada de dados. Você organizou sua camada de dados. Você construiu as suas bases, as suas ferramentas de controle. Aí, neste momento, você entra num processo de análise e simulação. Só neste momento que você começa a avaliar como estão os estoques e aí começa a tomar decisão em relação a como ficarão os estoques. Então você está numa posição de estoque hoje. Qual vai ser o estoque no próximo mês? E no outro mês? E se eu mudar essa política de estoque aqui? E se eu reduzir um pouco o estoque desse material? Qual a frequência de consumo dele? Qual a frequência de venda? Então percebe que você começa a ter a capacidade de tomar decisões integradas. Essa é a mágica que acontece quando você faz todo esse processo. E aí sim você consegue reduzir os estoques da forma certa. E é muito difícil explicar para você aqui num vídeo curto, que já está longo, mas para mim é curto, teria que explicar em horas aqui, como estas bases te levam a tomar decisões melhores. E aí, nestas bases, você também cria os seus painéis de simulação. E aí são painéis individuais e painéis gerais. Ao que é um painel individual? Você pode avaliar um material individualmente, entender exatamente o que está acontecendo, a qual histórico de consumo, qual histórico de estoque, qual histórico de cobertura de estoque, como foi o fluxo de compra desse material, o que aconteceu no passado. Então, essas decisões foram tomadas no passado, tá? Então, eu tenho essa situação hoje e eu vou tomar estas outras decisões no futuro. Então, painel individual. Painel geral, consolida por família de material, consolida por grupo, para você conseguir tomar decisões melhores. E talvez você pense, mas eu já tenho isso na minha operação. Eu garanto que você não tem neste nível, não tem neste formato que te possibilite tomar esse tipo de decisão. E o que acontece, tá? A partir do momento que você começa a construir isso, você começa a ter várias visões vão surgindo aí ao longo do tempo e você já consegue tomar algumas decisões, tá? Tem coisas que saltam aos olhos, assim, na hora que você visualiza ali numa base, você fala, nossa, por que compraram essa quantidade de material nos últimos 3 meses? Quem tomou essa decisão? Esse é o poder destas bases, ok? Então você já consegue tomar algumas decisões. E aqui
você começa a entender o que está acontecendo e se você fizer um trabalho muito bem feito, tudo o que eu falei se transforma num processo de análise que é perene aí na sua empresa. Perene. Se você estruturar isso direito, isso vira perene, ok?